Olá a todos, sou o professor Almeida Neto e neste vídeo nós falaremos brevemente sobre os complementos verbais. Tá? Vejamos aí alguns exemplos. 3 orações, 3 frases incompletas para começar. Ele tem medo de, quando escutamos essa frase já pensamos em um complemento para a mesma. Ele gosta de, gosta de alguma coisa, precisa de um complemento aí. E ele comeu alguma coisa, precisa aí de um complemento. Para solucionar isso, eu coloquei 3 opções, né? 3 exemplos aí. Ele tem medo de avião, perfeito, se explica o que se quer dizer. Ele gosta de limão, gosta de alguma coisa. É importante dizer que o verbo gostar sempre é precedido de preposição de. Complemento é precedido da preposição de. E comeu, não precisa de preposição, comeu limão, tá? Vemos aí que não só os verbos, mas também outras palavras, como substantivos abstratos, precisam de complementos. O nosso enfoque nessa aula é falar dos verbos, dos complementos verbais. Tá? Vejamos agora que tipo de complementos verbais nós podemos ter. Tá? Vejamos de volta as orações que a gente usou como exemplo. Ele gosta de limão. Vemos aí que esse de, essa preposição, faz com que seja um verbo, né, transitivo direto, e o que complementa esse verbo transitivo direto é um objeto indireto, por causa desse de aí. Tá? Toda vez que depois de um verbo, precisarmos de uma preposição de, com, a, nós temos um objeto indireto, porque esse objeto está unido ao verbo de forma indireta, tem uma preposição no meio ali. Tá? Ele comeu limão. Bom, nós não temos preposição, então aí a conexão é direta, é um objeto direto. Tá? Agora vejamos outros exemplos aí. Tá? O fogo destruiu o armazém. O que pode ser? Né? Temos o, que é um artigo, não é preposição. Então, diretamente, objeto direto. A polícia não suspeitou de nada. Opa, apareceu uma preposição aí. Então, objeto indireto. Pedro enviou cartas ao amigo. Peraí, tem coisas demais aí, não? A frase está correta. Então, o que nós temos aí? Nós temos dois objetos. Né? O verbo é transitivo direto e indireto. Vejamos aí, então, temos o objeto direto, cartas, e ao amigo direto. Né? A preposição, a combinação a mais o, né? Ao, que é formada por uma preposição a. Prefiro chocolate a café. Vejamos aí, outra vez, dois objetos. Né? No caso, um objeto direto, chocolate, e a café, que veja, sempre que você tiver o verbo preferir, ele vai ser ter uma coisa a outra. Então, aí vamos ter também um objeto indireto, tá? Continuando, vejamos agora alguns casos especiais relacionados aos objetos, tá? Vejamos primeiramente o objeto direto preposicionado. É aquele objeto que é direto, tá? Mas ele tem uma preposição ali para evitar alguma situação, né? A primeira delas, e a mais comum, é a questão da ambiguidade. Você coloca aí uma preposição, é muito incomum. Vamos explicar, gente, que as duas situações que eu vou falar aqui para vocês são exceções à regra. É difícil de achar, tá? Até para fazer uma aula como essa, um exercício, é difícil de achar. Então, vamos ver aqui. Evitar a ambiguidade. O assassino condenou o juiz. Se eu tiro essa preposição a aí, fica o assassino condenou o juiz. Então, vejamos que aí o agente é assassino. Agora, se eu coloco ao assassino condenou o juiz, quem é o agente? Juiz. Veja aí que a preposição tem uma função importante, né? Um objeto direto preposicionado. Antecedendo um pronome pessoal oblíquo. Carlos amava tanto quanto a ti. Né? Esse a ti aí é um complemento, né? Preposicionado. O verbo amar não precisa de preposição, como no espanhol, por exemplo. Né? No português, o verbo amar ele é direto, sempre. No caso, é objeto direto preposicionado. Verbos relacionados a sentimentos. Roberto não odeia a ninguém. Então, o verbo odiar é direto também. Então, aí temos aí uma questão de um sentimento, né? Identificada pela preposição. Objeto direto ou indireto pleonástico, aquele objeto que está, né? É aquele objeto que está demais, né? Ele já tem um complemento.
Então vejamos aqui. Dedico-lhes minha vitória. Sabemos que lhes é sempre objeto indireto. Então, aos inimigos seria outro objeto indireto. Então veja que isso também pode acontecer também. É importante sacar que em todos os casos mencionados, a vírgula, né, a maioria deles está presente. Então tem a questão da, observem sempre que der a questão da vírgula, é uma pista para esses casos, tá? Para fechar a nossa aula, vejamos agora alguns exemplos, né? Então vejamos aí. Isso é muito importante para quem já estudou a questão dos termos da oração no período simples, né? Porque às vezes confundem os objetos direto e indireto com outros elementos. Então a gente vai ver algumas situações aí para tirar algumas dúvidas. Primeira oração, a grama foi cortada pelo jardineiro, né? Vemos aí claramente que em a grama foi cortada pelo jardineiro nós temos uma locução verbal, formado por verbo auxiliar, conjugado, mais particípio, né? Foi auxiliar, cortada, verbo no particípio. Então, o que temos aí depois disso? Temos um agente, alguém que realizou a ação de cortar a grama. Então, temos aí um agente da passiva, ok? Então, aí nós não temos objeto, temos, ao contrário, um agente da voz passiva. Ele tem medo de tudo. Bom, temos aí sim um objeto, que é objeto do verbo ter, né? Ter, quem tem alguma coisa, então, medo. Tá? E o que temos depois de medo? Um complemento da palavra medo, que não é verbo, é substantivo. Então, temos aí um complemento nominal. Tá? A casa é amarela. Ah, temos aí um verbo, então é objeto. Não, não é objeto. Temos aí um verbo de ligação, é diferente. Nós já estudamos isso. Então, o que temos aí é um predicativo do sujeito, tá certo? É um predicativo do sujeito. A amarela é uma qualidade da casa. E é um verbo de ligação. Então, não entra na categoria de objeto direto nem indireto. Comprei uma casa de madeira. Opa, aí sim, nós temos um objeto direto. Uma casa é o complemento do verbo comprar. Então, o que é o de madeira? É uma junta de nominal, que se refere a uma coisa concreta, né? E é algo de menor importância. Posso dizer assim, comprei a. Então, seria uma forma de resumir essa oração e seria uma forma válida, porque comprei uma casa de madeira é uma qualidade menor. Né? Comprei uma casa de madeira. Acharam o jovem genial. É uma qualidade genial? Nem tanto. Vejamos aí, é uma qualidade sim, mas uma qualidade especial, né? Acharam é um verbo que pede complemento verbal. Então, o jovem é o objeto do verbo acharam. Genial, o que seria? Predicativo do objeto, né? Porque é uma qualidade do objeto. Veja, está ao lado do objeto. E não é uma junta nominal, professor, por quê? Porque não, olha só. Presta atenção, se eu mudo a frase, acharam o, fica faltando alguma coisa. Agora, se eu digo, acharam no genial, que é a prova final para você saber se é um predicativo do objeto, tem sentido. Então, é importante explicar que sempre que você tem o predicativo do objeto, sempre fica fora do processo de redução da frase. Quando você quer reduzir uma frase e é necessário essa qualidade, temos aí um predicativo, né? Um predicativo, nesse caso, um predicativo do objeto, tá bom? Bom, gente, isso aqui é uma revisão também de tudo que a gente já falou sobre termos da oração e com um enfoque especial nos objetos direto e indireto, que às vezes existe alguma confusão sobre esses assuntos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e qualquer coisa estou à disposição para qualquer consulta. Até logo.